A paz do Senhor Jesus. Este é o canal Conhecendo a Verdade. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão, da cidade de Hikone. Meus queridos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar transmitindo a poderosa palavra de Deus para todos que nos assistem nesse dia. Eu quero pedir desculpa a todos que faz acho que 2 semanas que eu não tenho postado os vídeos, porque tivemos um probleminha aqui e só hoje pudemos estar retornando com os vídeos. Por isso eu peço perdão a todos, ok? Mas nesse dia nós temos aqui uma palavra poderosa da parte do nosso Deus para todos que nos apoiam, que participam desse trabalho, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos os nossos queridos e amados irmãos e amigos que se inscreveram neste canal, que têm me apoiado, que têm me dado uma força para que nós juntos prossigamos transmitindo a poderosa palavra de Deus, e com isso nós temos alcançado muitas vidas pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, logicamente, né? E com a ajuda de vocês, pelo apoio que vocês estão me dando, nós estamos alcançando muitos lugares e muitas vidas sendo alcançadas, não somente aí no Brasil, aqui no Japão, na África, em vários lugares. Então eu conto com o apoio de todos vocês e eu quero, neste momento, também pedir a você que ainda não se inscreveu neste canal, que tenha assistido esses vídeos, se você está gostando desses vídeos, dessas mensagens, e eu tenho certeza que ela vem da parte do nosso Deus para você, se inscreva neste canal, é de graça. Assim você vai estar nos apoiando e também juntamente conosco fazendo esta grande obra, a obra missionária da divulgação da palavra de Deus. Amém? Eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus. Não se esqueçam de curtir, dar o seu like ali, o seu joinha, e para fortalecer o canal, e também compartilhem com mais pessoas. Quanto mais pessoas vocês compartilharem, nós estaremos assim alcançando mais vidas, levando a palavra de Deus, as mensagens do nosso Deus para essas vidas. Amém? Compartilhem e acionem ali o sininho das notificações para ficarem atualizados com os vídeos. Amém? Meus amados, a palavra do Senhor nesse dia se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Eu vou ler a partir do versículo de número 6, para resumir essa leitura, essa passagem, porque ela é um pouco longa, e assim nós estaremos refletindo na palavra de Deus. Amém? Assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos e amigos, esta passagem do livro de Filipenses foi o apóstolo Paulo, aquele que foi escolhido para ser o apóstolo do Senhor Jesus, que divulgou esta palavra. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma reflexão da sua vida outrora, aquele que era o perseguidor da igreja do Senhor, o perseguidor dos cristãos, aquele que consentiu inclusive na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, aquele que pregava a palavra de Deus e por esse motivo o apedrejaram até a morte. E com isso, na época, o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo de Tarso, ele foi um dos que consentiu na morte, na condenação do grande mártir, o servo do Senhor, chamado Estevão. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, aqui, ele faz uma reflexão da sua vida pós a sua conversão. Eu quero aqui falar um pouco da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes, era Saulo de Tarso, porque ele residia numa cidade chamada Tarso. E essa cidade, então, que era uma cidade de grande relevância na cultura atual, né, daquela época. E o Saulo de Tarso, ele era um romano, cidadão romano, que depois ele começou a estudar nos maiores centros acadêmicos da época. E como ele foi ali instruído, passando a ser um grande intelectual, um poliglota, aquele que convivia no meio da classe, da elite, da primeira classe, pessoas de poderes aquisitivos elevados e pessoas também de alto grau cultural, né, intelectual. Então este era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, então, ele começou a estudar nas maiores academias, nos maiores centros acadêmicos e universidades da época. E ele foi ali, quando ele foi escolhido para fazer parte dos fariseus, que os fariseus eram aqueles que regiam as leis judaicas. E o apóstolo, o Saulo de Tarso, na época, ele foi incluído no meio desse grupo de fariseus. E ali ele foi instruído por um grande acadêmico chamado Gamaliel. E então o Saulo de Tarso, ele aprendeu tudo sobre as leis. E ali ele era tido como um dos principais nas sinagogas, onde ele se infiltrava no meio dos fariseus. E então ali ele passava os conhecimentos que havia aprendido. Mas um certo dia, meus queridos, o Saulo de Tarso, que era um perseguidor dos cristãos,
ele era opositor do Senhor Jesus, opositor de Deus, opositor, aleluias, dos cristãos que ali conviviam, que viviam naquela região. Um certo dia, então, o Saulo de Tarso, ele havia pedido a permissão ali para os chefes da sinagoga, os fariseus, para ir até Damasco, a cidade de Damasco, para perseguir os cristãos que ali estavam. Os cristãos que estavam ali pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Ele então sabia que ali estavam reunidos os cristãos, os apóstolos, os cristãos do Senhor Jesus, aqueles que serviam ao Senhor Jesus, estavam ali divulgando a poderosa palavra de Deus, o evangelho de Deus. Então, Saulo de Tarso, ele pede permissão e lhe é concedido. Então ele leva uma carta ali de permissão, autorização, para que ele pudesse ir até a cidade de Damasco e ali ele prendesse, trouxesse os cristãos que ali estavam divulgando a poderosa palavra de Deus, ele trouxesse como cativos. Mas nessa viagem, meus queridos, quando Saulo de Tarso estava indo a caminho de Damasco, o Senhor Jesus apareceu para ele. De repente, então, o Senhor Jesus faz cair sobre ele uma luz muito grande. E nessa luz, então, aparece a voz do Senhor. Aí o Senhor Jesus, então, fala para o Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo, então, ele reconhece que algo sobrenatural estava acontecendo. Quando ele vê, então, que era o Senhor Jesus, então ele pergunta, por que o Senhor estava perguntando para ele? Por que ele perseguia o Senhor Jesus? O Senhor Jesus estava dizendo para ele que ele perseguia os cristãos, os servos do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus ali deixa ele com uma cegueira. A sua visão fica conturbada. Aí Saulo de Tarso, então, ele é levado, aleluia, até um local onde um servo de Deus o acolheu. E ali, para resumir, meus queridos, ali o Senhor usou um grande vaso do Senhor, um servo de Deus, para ir até a ele e ali orar por ele, para que as escamas dos seus olhos caíssem e ele então recuperasse a sua visão. E a partir dali, Saulo de Tarso então passa a ser um apóstolo do Senhor Jesus. O seu nome é transformado, o seu nome é mudado. De Saulo de Tarso passa a ser Paulo, o apóstolo Paulo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre. Então, o apóstolo Paulo, quando ele se converte ao Senhor Jesus e passa a servir ao Senhor Jesus, ele se transforma no maior apóstolo, no maior missionário depois de Jesus aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele renunciou a tudo, todos os seus conhecimentos, todos os seus poderes que ele havia conquistado aqui na terra, aleluias, ainda como Saulo de Tarso, ele deixou para trás, renunciou a tudo e passou a servir ao Senhor Jesus, transformando-se no maior missionário aqui na terra. A partir daí, então, o apóstolo Paulo, ele perdeu tudo o que ele havia conquistado, até a sua classe, na classe social, o seu grau na classe social, ele perdeu. Aí ele passou a ser perseguido pelos romanos, pelos fariseus, porque aí ele tornou-se um inimigo, opositor dos fariseus, opositor dos romanos. Então o apóstolo Paulo, ele renuncia a tudo e passa somente a servir ao Senhor Jesus.
fazendo a obra missionária, percorrendo a todas as regiões, na Ásia Menor, por todas as regiões, ele percorria para fazer a obra missionária, fundando igrejas, formando obreiros, pastores, e ali ele deixava para cuidar das igrejas. Milhares e milhares de almas foram salvas através da pregação da palavra de Deus provinda do apóstolo Paulo. Meus queridos, aí ele escreve então esta carta aos filipenses, para a igreja de Filipos, e aqui ele começa a contar, fazer um relato da sua vida no passado. Ele começa então a lembrar da época em que ele era um perseguidor da igreja do Senhor, da época em que ele fazia parte da grande elite da classe social de Roma, cidadão romano, aquele que participou, aleluias, das grandes reuniões das sinagogas, aquele que participava, aleluias, das grandes diretorias dos fariseus que regiam as leis judaicas, e ele era um profundo conhecedor das leis judaicas. Mas tudo isso ele deixou no passado. Agora aqui ele começa a fazer uma reflexão da sua vida. Ele começa a ver que ele perdeu tudo que ele havia conquistado antes dele conhecer a Jesus, antes dele se converter ao Senhor Jesus, ou antes dele ser salvo pelo Senhor Jesus. Mas aqui, com o conhecimento vinda de Deus para a sua vida, ele começa a entender que aquilo que ele perdeu, para ele foi ganho. Ele não quer mais lembrar do seu passado. Ele fala aqui na palavra de Deus que as coisas que se passaram ficaram para trás, porque agora coisas novas estavam acontecendo na sua vida. Porque quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, meus queridos, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, passamos a servir ao Senhor Jesus de coração, Ele nos dá conhecimento da sua palavra, Ele mostra-nos o caminho errado que nós estávamos percorrendo, antes de conhecermos os caminhos do Senhor. Assim como aconteceu com Saulo. Saulo estava caminhando para a sua condenação, porque aqui na terra ele tinha conquistado tudo, mas no céu ele não tinha nada. Aqui na terra, nessa vida, ele havia conquistado tudo. Aqui ele fazia parte da grande elite da sociedade, mas no céu ele não tinha um lugar garantido para o seu futuro. Meus amados, assim como Paulo fez esta reflexão da vida dele e chegou na conclusão de que nada daquilo que ele havia conquistado aqui na terra valeu a pena, porque após a sua conversão, ele viu que o nosso futuro, que o nosso maior prêmio é a nossa salvação, é o céu. É o lugar reservado que o Senhor tem para cada um de nós, que o servimos de coração aqui na terra. Aqueles que renunciam a tudo, aqueles que dedicam a sua vida somente para divulgar o Evangelho de Deus, para pregar a palavra de Deus, para ganhar almas para o reino de Deus. Aqueles que não têm prazer nas coisas carnais, nas coisas materiais, nas coisas aqui da terra. Aqueles que somente usufruem daquilo que Deus oferece a eles. Aqueles que só olham para o alvo que é Jesus, que olham para o céu.
que tem o seu foco ligado no céu, porque sabe que o nosso lugar não é aqui na terra. Como ele diz aqui na palavra de Deus, no versículo 20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia! Glórias a Deus! Aqui o apóstolo Paulo, então, aprende, aleluias, que o nosso foco tem que ser o céu, o nosso foco tem que ser o Senhor Jesus, o nosso foco tem que ser a nossa salvação, aleluias, a nossa vida aqui terrena, a nossa vida aqui na terra, aleluias, ela é passageira, meus queridos. Aqui nós podemos conquistar todas as coisas, sim. Mas no Evangelho de Mateus, a palavra de Deus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e no final perder a sua alma? Ou que dará o homem pelo resgate da sua alma? Isso é verdadeiro, meus queridos. Nós podemos conquistar tudo aqui na terra. Podemos conquistar muitas vitórias, muitos poderes, mas tudo isso é passageiro. E tudo isso que nós conquistamos aqui na terra vai ficar aqui. Mas o principal que nós temos que prezar é pela nossa salvação, pela nossa alma. Foi isso que o apóstolo Paulo fez depois da sua conversão. Ele abandonou tudo, renunciou a tudo aquilo que o havia prendido aqui na terra. As coisas materiais, as coisas, aleluias, que poderiam tirar, impedir a sua salvação, dele conquistar a sua salvação, ele renunciou. Então ele passou a dedicar a sua vida somente, aleluias, ao Senhor Jesus, a pregar o Evangelho do Senhor. Amados e queridos irmãos e amigos, o Senhor trouxe esta mensagem aqui nesse dia para todos vocês que estão assistindo esta mensagem, para todos fazerem uma reflexão de suas vidas. Eu não estou dizendo para você largar tudo o que você tem, não é isso. Mas não se prenda às coisas materiais. Não se prenda nas coisas que você conquistou aqui na terra. Aqui nós estamos somente de passagem. A Bíblia diz que nós somos forasteiros na terra, porque o nosso lugar é no céu. O nosso lugar é ao lado do Senhor Jesus na glória eterna. O lugar onde Ele preparou para nós. E muito em breve, o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que o serviram aqui na terra de coração, para buscar aqueles que renunciaram a tudo aqui na terra, para dedicar somente a sua vida a Deus e ao Senhor Jesus. Esse dia está muito próximo de acontecer. Nós estamos vivendo o último tempo. Muito em breve o Senhor voltará. E quando Ele voltar, Ele vai levar, vai arrebatar o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que fizeram da sua vida como fez o apóstolo Paulo, após a sua conversão. Passou a servir ao Senhor Jesus de coração aqui na terra, com fidelidade a Deus, perseverando na fé até o fim, sofrendo todas as aflições deste mundo, perseguições até a morte. Mas ele sabia que a coroa da vida eterna estava preparada para ele no céu, onde o próprio Jesus, o Senhor Jesus, entregaria a ele. Amados e queridos irmãos e amigos, que essa palavra, esta mensagem nesse dia, ela fique gravada no seu coração, que você possa
refletir nesta palavra. Que você possa, nesse dia, tomar uma grande decisão na sua vida, que até então você apenas usufruiu daquilo que você conquistou aqui na terra. Méritos seus também, mas permissão de Deus. Porém, a partir de hoje, após você ouvir esta mensagem e aprender com o apóstolo Paulo que a nossa vida aqui na terra é passageira, que nós não devemos focar o nosso pensamento, a nossa visão nas coisas terrenas, materiais, mas sim nas coisas espirituais, no céu, na nossa vida eterna. Quando nós partirmos desta vida, ou na ocasião do arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo. Então é isso que nós temos que aprender com esta mensagem. Eu quero que você reflita. Eu estou encerrando esta mensagem. Eu tenho certeza que o Senhor falou poderosamente no seu coração nesse dia. Eu quero então, como sempre, ao encerrar as mensagens, eu faço uma oração por todos os nossos queridos e amados irmãos e amigos inscritos neste canal, pelas suas famílias, pelos seus lares, e também eu oro pelos enfermos, profetizando a cura, a bênção na vida deles. E nesta oração, eu quero que você, meu querido amigo, minha querida amiga, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que ouviu esta mensagem nesse dia e que Deus falou poderosamente no seu coração, tome essa decisão nesse dia, nesta oração. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e passe a ter a sua vida dedicada a Deus somente. Então, nesta oração, diga para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu creio no Senhor e na sua palavra. Eu creio que o Senhor um dia veio a este mundo e deu a sua vida para me salvar. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me dá salvação. Nesse dia, você fazendo essa confissão, você receberá a sua salvação. Amém? E a você, meu querido irmão e minha querida irmã, você que se afastou dos caminhos do Senhor, se encontra afastado dos caminhos do Senhor, não perca tempo. Ao ouvir esta mensagem nesse dia, faça um concerto com o Senhor. Nesta oração, reconcilie-se com o Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a casa do Senhor. Passe a servir ao Senhor de coração. E venha se firmar novamente na presença do Senhor. Nesta oração, diga para Ele: Senhor, eu estou me reconciliando com o Senhor. Aceita-me de volta, Senhor. Perdoa meus erros, meus pecados, minhas falhas. Dá-me graça, força, para eu continuar firme na Tua presença até o grande dia do arrebatamento da igreja, onde eu creio que o Senhor virá muito em breve para nos buscar. Nesta oração, você vai estar se reconciliando com o Senhor. E se o Senhor Jesus voltar hoje, você será arrebatado, será arrebatada juntamente conosco e juntamente com os nossos irmãos que nesse dia aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Primeiramente, Senhor, eu quero agradecer a Ti por esta oportunidade que o Senhor me concedeu nesse dia, para estar, Senhor meu Deus, ministrando a Tua poderosa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor falou poderosamente em cada coração. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede na Tua presença. Obrigado por este ar que nós respiramos, por este fôlego de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. E obrigado por ter nos sustentado, nos dado graça, Senhor, força para vencermos todas as dificuldades e permanecermos firmes na Tua presença. Senhor, eu oro neste momento por todos os nossos irmãos e amigos inscritos neste canal, pelas suas famílias, pelos seus lares. Senhor, derrama a Tua graça sobre a vida deles. Supre todas as suas necessidades, abençoa-os
Oh, meu Pai amado, e dá vitória a eles, Senhor. Dai graça, força para eles vencerem todas as dificuldades e permanecerem firmes na Tua presença, Senhor. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu oro também por todos os nossos amados irmãos que se encontram enfermos, doentes, acamados, Senhor. E aqueles que estão à espera de um milagre, que só o Senhor pode operar. Que os médicos já falaram que não tem mais solução. Não tem para eles, Senhor. Mas para o Senhor tem. Porque o Senhor é o médico dos médicos. É o Deus do impossível. É o Deus de milagre. Oh, meu Pai querido, opera milagre, Senhor. Nessas vidas, Senhor. Tirando toda a enfermidade e todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, a bênção, a cura, o milagre na vida do teu filho, na vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e amado Pai, receba esses nossos irmãos que estavam afastados dos teus caminhos, Senhor. Mas nesse dia, Senhor, eles ouviram, Senhor meu Deus, esta mensagem. Estão retornando para a tua casa, para a tua presença. Receba-os de volta, Senhor, e dai graça a eles, força, para vencerem todas as dificuldades e acrescenta fé na vida deles, Pai amado. Para eles perseverarem na fé até o fim, permanecendo firmes na Tua presença, nos Teus caminhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço e te agradeço. Amém. Amado Deus e amado Pai, eu agradeço de coração, Senhor, por esta oportunidade nesse dia, Senhor. Abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor, que nesse dia, Senhor, assistiram esta mensagem e estão nos apoiando nesse trabalho, Senhor. Abençoe, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Meus amados e queridos irmãos e amigos, eu quero agradecer a todos que participaram conosco nesse dia. Mais uma vez, agradecer a todos que estão inscritos nesse canal, que têm me apoiado. Vocês têm sido uma bênção e têm me ajudado para que nós possamos juntos divulgar a poderosa palavra de Deus, amém? Continue nos apoiando, compartilhando com mais pessoas, né? E dando seu like, seu joinha para fortalecer o canal, amém? E eu quero agradecer então e fazer mais um convite para você que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreva nesse canal, é de graça, e venha fazer parte também dessa equipe missionária da divulgação da palavra de Deus. Deus vos abençoe e vos guarde, meus queridos. Eu agradeço de coração e mais uma vez eu peço perdão a todos por todos esses dias que nós ficamos sem postar os vídeos, mas com a graça do nosso Deus, hoje nós pudemos estar novamente trazendo esta mensagem poderosa da parte do nosso Deus para todos, amém? Muito obrigado, eu agradeço de coração. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe e vos guarde. Um grande abraço do pastor Eli Shibata.